Hoje, a gente vai para a Carolina do Norte e a pesquisa do Instituto Ideia mostra ambos empatados nas intenções de voto nesse estado já ao leste, na costa leste americana. Vale lembrar, de novo, esse é um dos estados pêndulo, um dos estados que podem ser decisivos na corrida pela Casa Branca. Vamos aos números. Kamala Harris e Donald Trump aparecem aqui, ó, 47% aqui. Não é nem empate técnico, é numérico mesmo. 1% dos entrevistados pelo Instituto Ideia diz que vai votar em outro candidato. Vale lembrar também, relembrando como funciona o sistema americano. Donald Trump representa o Partido Republicano, Kamala Harris, Partido Democrata, mas há candidatos de partidos menores, os candidatos chamados independentes, que podem concorrer sem estarem filiados a um partido, mas tem pouca força no cenário político americano. Conor Roy, lembra quem viu Succession? Lembra dessa história lá do um dos filhos do Logan Roy que quis sair na corrida à Casa Branca. E, como sabemos, não sabemos. Vai, quem não viu, não vou dar spoiler da série, vale a pena super ver essa série. 5% dos entrevistados pelo Instituto Ideia disseram que ainda não sabem em quem vão votar para presidente. Falta avisar, falta 5 dias, minha gente, é bom decidir logo. Essa pesquisa foi realizada nos dias 28 e 29 de outubro, com adultos maiores de 18 anos, margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. Toda vez que a gente tem trazido os números do Ideia, a gente tem feito alguns recortes sociais. Desta vez, a gente vai começar com os recortes a partir da renda média anual dos entrevistados. Entre aqueles que têm renda média anual abaixo de 50 mil dólares, ou seja, estão na base da pirâmide, na base do ponto de vista da renda, aqueles que ganham menos, vantagem de 55% a 41% para Donald Trump. No caso daqueles que estão no segmento intermediário, ganham de 50 mil a 100 mil dólares anuais, né? Seguindo o padrão com que os americanos se identificam por renda, a renda anual. Já começa uma situação de empate técnico, com leve vantagem para Kamala Harris, 48% a 46%. E quando a renda sobe para mais de 100 mil dólares por ano, aqui fazendo a conversão, a gente está falando de mais de R$500 milhão por ano, 51% para Kamala Harris, Donald Trump 43%. Isso tem sido uma tendência em vários desses estados pêndulo. Os que têm renda mais baixa, que sentem mais o impacto da economia, principalmente do aumento de preços nos últimos anos, durante a gestão de Joe Biden, estão rejeitando a candidata democrata e apoiando o candidato republicano. Quanto mais a renda cresce, mais tende a ser a tendência de apoio a Kamala Harris em detrimento de Donald Trump. A gente vai trazer um outro recorte também que é interessante ver lá nos Estados Unidos. Costuma aparecer sempre nas pesquisas de opinião pública dos Estados Unidos o apoiamento pela filiação partidária. E aí, claro, entre democratas, um amplo apoio para Kamala Harris, 84%, mas 11% para Donald Trump. Olha que interessante isso. Pessoas, né, o eleitor registrado, ele muitas vezes diz se ele é democrata ou se ele é republicano. Olha como o apoio de Donald Trump entre os republicanos, aqui no caso da Carolina do Norte, é um pouco maior, 87% e 7% dizendo, apoiando Kamala Harris. Vale lembrar, é uma estratégia de Kamala Harris buscar apoio dos chamados republicanos moderados, aqueles que não concordam com a linha mais radical de Donald Trump, com o movimento Make America Great Again, etc. E a situação entre os independentes, que são um público menor, mas que mostra um pouco também de como está dividido e como é difícil fazer virar o pêndulo para um lado ou para o outro num estado pêndulo como a Carolina do Norte. Kamala Harris, 49%, Donald Trump, 46%. É uma situação de empate técnico. E aí, de novo, aqui você pode olhar e falar, a priori, aparenta que Donald Trump tem maior apoiamento entre os que estão registrados ao Partido Republicano do que os que dizem ser democratas em relação a Kamala Harris. Isso tem acontecido uma leve diferença ali nos percentuais que dá uma impressão de que entre os republicanos, aqueles que seguem filiados ao Partido Republicano, há uma convicção muito forte em Donald Trump nesses estados pêndulo que a gente já trouxe pesquisas aqui do Instituto Ideia com esse recorte. Kamala Harris ainda tem um pouco dessa variação, mas, de novo, todos esses números aqui
até porque aqui no campo do Partido Democrata, no campo do Partido Republicano, quando a gente corta por segmentos, a gente está falando de um grupo menor de pessoas em relação ao total da pesquisa.